Queremos falar aqui de um restaurador, queremos falar aqui sobre restauração, queremos falar aqui sobre João Batista. Mateus capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Glória a Deus. Vamos aqui trazer algumas particularidades de um restaurador. Vamos trazer aqui a particularidade do ministério de restauração. Quando nós olhamos para João Batista, nós podemos também nos recordar dos profetas do passado, que como restauradores foram Elias e Jeremias. Quando você estuda a história de Elias, você vai observar que Elias entrou num lugar inesperado, né? Entrou em Israel, ninguém esperava que Elias aparecesse em Israel, num momento extremamente crítico, prenunciando que não iria chover e também prenunciando a manifestação do Senhor, justamente para que o povo tomasse uma decisão, pois estavam vacilantes. E ao observar outro restaurador como Jeremias, nós vamos observar também das dificuldades de um restaurador em sua camada social. Nós vamos ver que o restaurador ele não é aceito pelo familiar, não é aceito pelo seu núcleo social, ele não era aceito pelos sacerdotes, não era aceito pelos profetas, não era aceito pelos reis, não era aceito pelos seus vizinhos, não era aceito pela família. Jeremias, ele não era aceito porque estava prenunciando o cativeiro, para que Deus então pudesse começar a expiar a nação de Israel pelo fato da nação de Israel ter se afastado de Deus. Jeremias também foi um tipo de restaurador. E agora surge João Batista, onde João Batista se manifesta quando havia ali 400 anos de silêncio. E ele aparece num lugar inóspito, né? Ele aparece exatamente no deserto. João Batista não alugou uma sala para pregar, não alugou um salão, um galpão, um templo para pregar a palavra. João Batista não, ele foi pregar num lugar incrível chamado deserto, extremamente difícil, onde a Bíblia diz que as pessoas concorriam para ouvir João Batista. O restaurador atrai a atenção das pessoas. João Batista surgiu num lugar inóspito, como também num momento extremamente crítico. Primeiro que havia um silêncio interminável, havia muitas especulações, e João Batista entra na história no deserto, apontando para Jesus. Aleluia! João Batista também não foi muito social, porque um restaurador está acima de qualquer outro segmento, outra ideologia. O restaurador vem acima de tudo aquilo que está acontecendo, porque o restaurador ele não prega de si mesmo. O restaurador aponta para aquele que vem depois de si, aponta para Jesus. O ministério de restauração está fazendo o seu papel nessa hora crítica no meio eclesiástico, onde está apontando para Jesus. Em meio a tantos erros doutrinários, em meio a tantas liturgias e superstições, entra um restaurador na história e aponta que tudo isso está acontecendo
que os homens estão se perdendo, negligenciando, distraídos, descuidados, porque Jesus está voltando. Esse é o papel do restaurador. Identificar o erro doutrinário, o erro primário de não obedecer os conceitos bíblicos, afastando-se do evangelho e apontando para a volta de Jesus. Jesus vem nessa geração. Aleluia. Um restaurador está disposto a pregar sobre o arrependimento. João Batista trazia o arrependimento para Israel. Elias trazia o arrependimento para Israel. Jeremias da mesma maneira. E o ministério de restauração em nossa época está trazendo o arrependimento para aqueles que confessam a fé em Jesus e que não estão bem, não estão caminhando como deveriam. É preciso arrependimento, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso mudança de atitude, é preciso viver, aleluia, a pregação do arrependimento. Aleluia. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque é chegado o reino dos céus. Não temos mais tempo de conquistas terrenas. Não temos mais tempo de conquistas humanas, ainda que isso seja natural. Eu sempre falo aqui, vamos caminhando para ser vitorioso, mas jamais esquecendo de priorizar o reino. Aleluia. Não podemos nos descuidar. Um restaurador aponta para o reino. O reino é uma realidade. É inevitável logo ali na frente nos encontrarmos com o reino de Deus. Aleluia. Um restaurador tem uma visão muito alta. Tem a visão do reino, a visão do arrependimento, a visão muito alta do preparo para ser salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um restaurador, ele tem consciência que só vale a palavra, só se salva pela palavra, só se limpa pela palavra, só se transforma pela palavra, só se purifica pela palavra, só se alcança, se liberta pela palavra, só se descortina a mente pela palavra, só há crescimento pela renovação do entendimento pela palavra. Um restaurador aponta para Jesus. Um restaurador não aponta para sua placa denominacional. Um restaurador não aponta para igrejas. Um restaurador aponta para Jesus, somente para Jesus. Um restaurador, ele deve dominar a palavra do Senhor, deve ter condições de dar as respostas que os homens precisam, lembrando sempre que Jesus está às portas. Um restaurador, aleluia, está disposto a morrer por Jesus. Quem quer ser um restaurador, que se habilite. Um restaurador deve ter isso no seu coração, disposto a morrer pelo Mestre Jesus. Afinal de contas, ele morreu por nós primeiro. Aleluia. Não significa que disposto a morrer, vá morrer. Mas há que ter essa necessidade de um restaurador. Quando ele está disposto a morrer, se torna destemido, disposto a vencer qualquer obstáculo, enfrentar qualquer desafio, para que o nome do Senhor seja glorificado. Um restaurador não está apegado a tradições, não está apegado a costumes. Nada de ritual cabe a um restaurador. O que vale é o louvor, a oração e a palavra. Aleluia. É exatamente isso aí que faz com que o homem mude as suas atitudes. Aleluia. E um restaurador lembra que nós estamos na graça e que a graça vai findar. É preciso que sejam avisados que a dispensação da graça logo se finda. Se findará a dispensação da graça. A graça, o amor inefável do Senhor, o amor que nós não merecemos e recebemos, aleluia, para que nós possamos ser salvos na pessoa maravilhosa de Jesus, quando nós, com a nossa boca, confessarmos e com o nosso coração crermos que Jesus é o Filho de Deus, nós podemos ser salvos na dispensação da graça.
Lembrando que nós já estamos entrando na subdispensação chamada restauração, se preparando para o advento do Messias. Jesus vem nessa geração, não se descuide, aleluia. E a graça que nós tanto falamos, a graça, porque estamos na graça, tá tudo bem, isso vai terminar, uma hora vai terminar. Aleluia, um restaurador, ele coloca esse ministério de restauração de maneira específica, bem antes da volta de Jesus. O restaurador, ele aparece para fazer a transição até Jesus, como fez Elias para a manifestação de Deus, como fez Jeremias para o cativeiro, como fez João Batista para até batizar Jesus naquele Jordão, apontando para Jesus, fazendo a transição para Jesus. É isso que cabe nos nossos dias. Há que se evangelizar? Claro que sim, mas há pouco espaço para a evangelização. Diga-se de passagem, todo mundo, ou a grande parte das pessoas, já entraram dentro de uma igreja evangélica e, diga-se de passagem, saíram de lá decepcionadas. Alguém as magoou, entristeceu, ou elas mesmo se decepcionaram lá com aquilo que aprenderam e viram que não era a verdade. E aí não querem entrar em outra igreja, julgando ser todas as igrejas iguais, mas não é assim. É por isso que surge o ministério de restauração, fazendo com que aqueles que estão caídos, abatidos, magoados, entristecidos, tenham uma nova oportunidade. E aqueles que estão comungando, aleluia, aqueles que estão caminhando, despertem para a volta de Jesus a qualquer momento. Há que ser restaurado, há que serem preparados. Irmãos, não se pode dizer de maneira irresponsável: Jesus vem a qualquer momento, sem esclarecer que no arrebatamento, Jesus vem buscar aqueles que estarão envolvidos, comprometidos com Ele. Vamos melhorar a frase: envolvidos e comprometidos com a palavra. Crente superficial não será arrebatado. Crente mimimi não vai ser arrebatado. Crente chorão, murmurador, não vai ser arrebatado. O arrebatamento é para aqueles que possuem um fino conhecimento da palavra de Deus. Bem, irmão, mas eu aceitei a Jesus hoje. O arrebatamento seria um exemplo, contextualizando, daqui a 24 horas, bem, você aceitou Jesus hoje e tem imensa vontade de aprender e de se envolver com as coisas de Deus. Se tem essa vontade de se comprometer, aleluia, pode ter certeza, você fará também parte do arrebatamento. Mas aqueles que comungam a fé hoje, aleluia, para o arrebatamento, é necessário se aprofundar na palavra de Deus. Aleluia, Jesus! Bem, um restaurador ou um ministério de restauração, ele não vem para fazer amigos, ele não vem para fazer amizades, ele não vem trazer uma igreja social, uma igreja tipo clube, oferecendo distrações. Tem que ter distrações para a juventude, tem que ter a distração para os adolescentes, tem que ter a distração para o pessoal da oração, a distração para os homens. Não. Igreja de restauração não está preocupada em fazer amizade e nem em contentar ninguém. O ministério de restauração, sua principal finalidade é criar, estabelecer e desenvolver discípulos. Discípulos. O que é um discípulo? É aquele que está disposto a ir junto com o seu mestre, aonde quer que o seu mestre mande ou envie, segundo a direção do seu mestre. E que mestre é este, irmão? O mestre chamado Jesus,
que está nos preparando para o advento do arrebatamento. E o arrebatamento não virá de um mero acaso, haverá sinais para o arrebatamento. E esses sinais não são amistosos, não são doces, não são mingauzinho, não. São sinais que irão colocar à prova quem é justo e quem é injusto. Porque a Bíblia diz, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é limpo, limpe-se ainda. Aleluia. O ministério de restauração vem para formar discípulos, pessoas que queiram se envolver com a palavra do Senhor. Aleluia. Um restaurador precisa estar disposto a enfrentar os discípulos, a enfrentar os espinhos, para chegar nas rosas. Aleluia, Jesus. Coloque em oração essa palavra do Senhor. Peça ao Senhor para confirmar. E faça parte desse ministério que se finda em nossa geração. Está se findando o ministério da graça, está se iniciando o ministério de restauração. O da graça se termina no arrebatamento. O da restauração se funde com o arrebatamento. Deus abençoe você e a sua família, em o nome de Jesus.